o nosso grupo ficou responsável por falar um pouco sobre os casos clássicos da teoria de qualificação. E aí a gente usou, né, como base o livro Curso de Direito Internacional Privado, que é a 12ª edição dele, que foi escrito por Florisbal de Souza Delomo e Augusto de Agra Júnior. E aí, nesse livro, quando ele vai falar sobre a questão dos casos clássicos, ele vai trazer 3 casos que são considerados clássicos no estudo de teoria e classificação, que são o casamento maltês, o testamento holográfico do holandês e o casamento do grego ortodoxo. E aí eu vou falar brevemente sobre o casamento em Malta, né? O casamento do maltês. Ele vai se referir a um matrimônio ocorrido na ilha de Malta, que foi feito sem nenhum acordo pré-nupcial, onde o casal se estabeleceu. E aí, mais tarde, quando eles emigraram para a Argélia, eles vão estar ali sob uma jurisdição francesa, e o marido chega a falecer em 1889, sem deixar nenhum descendente, mas possuindo consideráveis bens imóveis e outros herdeiros também. E aí, de acordo com a lei francesa, a viúva Mateus ela não teria direito à herança, mas receberia 1/4 dos bens se a legislação maltesa fosse aplicada. O seu advogado, que era o Bartin, ele argumentou perante o tribunal de Argel, né, que a solução residia ali no direito de família e deveria ser determinada pelo regime matrimonial de bens, segundo, né, ali para o casamento de estrangeiros celebrados ali no exterior, ele aplicava-se a lei do primeiro domicílio conjugal, que era uma lei maltesa. E aí, caso o tribunal considerasse a questão como sucessória, a legislação aplicável seria a francesa, porque a sucessão dos bens de imóveis era regida pela lei do local onde eles estavam situados, que era a Argélia. E aí, era um caso de qualificação, né, que era tanto um direito de família quanto um direito sucessório. E aí, a tese de Bartin, né, no final das contas, prevaleceu e a viúva recebeu a sua parte, né, ali que o pertencia. O caso do testamento hológrafo do holandês é sobre um cidadão nascido nos Países Baixos, mas que viveu a maior parte da sua vida na França e morreu também na França. Ele tinha muitos bens em ambos os países e deixou um testamento hológrafo particular, que quer dizer que ele foi escrito a próprio punho pelas mãos do falecido, o que por si já não garante tanta validade e autenticidade ao documento. Então é por isso que esse documento era proibido pela lei holandesa, mas permitido pela lei francesa. A validade do testamento pelo tribunal francês dependia da sua qualificação, podendo ser por estatuto pessoal, no qual o testamento seria anulado em caso de o holandês não ter tido capacidade de assiná-lo, mesmo fora de seu país, e poderia ser também por forma dos atos jurídicos, que tornaria o documento válido, já que a lei aplicável é a do local onde o documento foi estabelecido. A justiça francesa entendia que prevalecia a forma do ato, então o testamento foi validado quanto aos bens situados na França. Então ele foi invalidado em relação aos bens que eram situados na Holanda. O casamento do grego ortodoxo, realizado civilmente na França com mulher francesa, sem as cerimônias religiosas obrigatórias pela legislação grega, revogada somente em 1982, ensejou um problema de qualificação, condição de fundo ou condição de forma. Condição de fundo se refere à validade do casamento em termos de seu conteúdo essencial. Se a exigência da cerimônia religiosa grega fosse considerada uma condição de fundo, então o casamento seria nulo, pois a lei francesa submete a validade das núpcias à lei nacional dos cônjuges. Isso significa que, se a lei grega exigisse uma cerimônia religiosa como parte essencial do casamento, a falta dela tornaria o casamento inválido na França. Já a condição de forma se refere à validade do casamento em termos de procedimentos e formalidades. Se a exigência da cerimônia religiosa grega fosse considerada uma condição de forma, a lei francesa seria aplicável e o casamento seria válido. Nesse caso, a ausência da cerimônia religiosa não invalidaria o casamento, desde que ele atendesse aos requisitos formais da lei francesa. No entanto, a justiça francesa decidiu que a condição em questão era de forma e não de fundo. Portanto, a lei francesa foi aplicada e o casamento foi considerado válido. Isso deveu ao fato de que o casal tinha o seu domicílio na França.